Escreve exatamente assim, ó. Array, com Y no final. Ok? Array. Em inglês, array. Algo relativo a matriz. Certo? Eu consigo criar matrizes. Então, eu posso pegar todos esses objetos aqui, ó. Todos esses objetos. Selecionar esses objetos. Array. Retangular. E aí eu faço exatamente isso de novo. Quantas linhas eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com 5 linhas, 3 colunas e com a distância. Eu determinei uma distância com valores, digitando valores, inserindo valores ali na linha de comando. Mas eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Clicar neste ponto, ó. Eu clico neste ponto e nesse ponto aqui. E esta será a distância da linha e da coluna ao mesmo tempo, ó. Então ele faz para mim, ó. Tá vendo? Este é o meu objeto original que eu utilizei para começar a copiar, para fazer a matriz. E aí eu tenho 3 colunas e 5 linhas com a distância determinada através de 2 cliques na tela, abrindo um retângulo na tela, um córnea e um segundo córnea, e eu consegui criar este retângulo. Ok? Simples assim. Este é o array. Comando para se criar matrizes. Cópias organizadas. Você determina cópias para a direita e cópias para direita ou esquerda. Lembrando que a gente está fazendo essas cópias, isso aqui é importante, essas cópias que nós estamos fazendo, elas estão obedecendo o eixo XY positivo. Esquerda, aliás, direita em X positivo, subindo em Y negativo, positivo. Se eu quiser inverter, se eu quiser fazer esse array, essas cópias, essa matriz para baixo, eu tenho que inverter o sinal. É só eu colocar negativo. Ele vai fazer isso negativo. Mesma coisa funciona quando eu for clicar com o mouse na tela do computador, determinando uma distância com o retângulo. Se eu clicar da direita para a esquerda, ele vai determinar este array do mesmo jeito. Ok? Array. Vou selecionar e vou fazer o contrário, tá? Vou fazer isso daqui e vou fazer exatamente a mesma coisa. Ó. Retangular, número de linhas 5, número de colunas 3, e aí eu vou fazer o contrário. Eu vou chegar aqui, ó, determinar o contrário, e ele vai fazer para mim o contrário. Ok? Então isso é muito fácil de se criar. Ok? Vou desfazer aqui. E vamos ver como é que funciona o polar. Para fazer o polar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui vou criar um círculo e vou fazer uma linha aqui nesse círculo, no quadrante aqui desse círculo, e mostrar para vocês o que a gente vai fazer com ele. Eu vou rotacionar a linha. Isso vai ser mais fácil de visualizar, tá bom? Da gente visualizar este comando. Então, eu vou entrar em Array, matriz, vou selecionar o objeto que eu quero, é só a linha. Em vez de polar, eu vou escolher, em vez de retangular, eu vou escolher polar. Quando eu escolho polar, ele pede para eu selecionar, clicar num ponto de array, ou na base ou no centro. Eu vou selecionar aqui o centro do círculo, porque eu quero que esta linha ela seja copiada de maneira organizada em volta do centro do círculo, tá ok? E aí, ele começa a pedir informações diferentes, ó. Número de itens, eu vou colocar 10, número de itens, ok? E aí, qual é o ângulo que eu vou rotacionar esta cópia, este array? Então, eu tenho 360, ele vai fazer uma volta inteira. Quando ele fizer uma volta inteira, ele vai distribuir em 360 graus 10 linhas. Eu vou colocar 270 para ficar mais claro, para não fazer uma volta inteira. E aí você vai ver que ele vai contar daquele ponto lá, 270 graus, inserindo 10 objetos desses, 10 linhas selecionadas neste padrão. Ele está pedindo ali agora se eu quero rotacionar esses objetos. Se eu quero rotacionar os objetos em torno da matriz. Eu vou dizer que sim. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Então, olha só o que ele fez. Ó. Ele pegou as 10 cópias que eu quis, que eu determinei, e colocou em torno até 270 graus. Então, o espaçamento entre elas é automático, ok?
Eu vou dar o Enter e vou voltar de novo em Array. Para os íntimos, Array. Ok? Seleciono o objeto, dou Enter, polar, centro. De novo, fazer igualzinho, do centro. Eu tenho outra opção ali, que é a distância entre ângulos. Então, eu posso determinar a distância entre ângulos e quando eu colocar 270, ele vai distribuir com a distância dos ângulos. Ó, vou pegar aqui, ó, eu não sei qual é a distância, vou colocar uma distância qualquer aqui de 10. Não, vou botar 10, não, vou botar 25, porque aquele nosso desenho ali, ele tem 90, 100, eu vou botar 25, a distância de 25 entre ângulos. E vou colocar de novo 270. Rotacionar o objeto, sim. Olha o que ele fez. Ele colocou muito mais objeto neste ângulo de 270. Por quê? A distância entre os objetos foi reduzida. Ok? Claro? Uma outra opção interessante para o Array é a rotação de objeto. Nós estamos trabalhando com Array, criação de objetos, cópias organizadas ou cópias em matriz, com a opção polar. Ok? Mesma coisa, fazendo tudo igual. Vou dizer que o número vai ser 10, para ficar mais visível. Vou colocar aqui, ó, 270 de novo. Desta vez, eu vou colocar que eu não quero rotacionar os objetos. Vocês repararam que quando ele fez a cópia, ele foi rotacionando o objeto. O objeto ele foi acompanhando os ângulos que foram criados. Então, eu vou dizer que não. Ele vai copiar os objetos. Ele continua copiando os objetos. Porém, ele não rotaciona o objeto. Ok?